Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, nossa, tá dando o que falar. O lançamento do Nintendo Switch 2 foi, assim, avassalador, né? O console mal chegou e, puf, sumiu das lojas. Um sucesso de vendas absurdo, como muita gente já esperava. Exato. Impressionante mesmo a velocidade. Mas sempre tem um mas, né? Por trás de toda essa euforia, desse sucesso comercial todo, tem um clima meio estranho, sabe? Uma certa cautela, até um pessimismo vindo de gente super importante. Os estúdios externos, as third parties. Hum, Aí que fica a pergunta: como é que pode um console vender horrores e, ao mesmo tempo, ter parceiro frustrado? parece um paradoxo, né? Totalmente. Ok, então vamos tentar desvendar isso hoje. A nossa missão aqui é entender por que essa tensão apareceu. O que será que a Nintendo fez, principalmente com a mídia física, que está causando tanta dor de cabeça para os desenvolvedores, mesmo com o console vendendo igual água? Olha, é uma dinâmica bem interessante e, como você disse, meio contraintuitiva à primeira vista. Para a gente entender essa tensão toda, acho que vale dar um passo atrás e olhar o cenário, né? O Switch 2 chegou num momento peculiar para o mercado de games. A gente ainda está sentindo os reflexos da pandemia. O que a gente vê muito hoje é uma concentração forte de grana e tempo das pessoas em poucos jogos gigantes. Sabe, principalmente mobile e aqueles jogos como serviço, tipo Fortnite, Apex, eles dominam a atenção geral. Ah, sim, os live services. E essa concentração toda acaba tornando o ambiente bem mais difícil para quem é menor, né? Estúdios pequenos, projetos independentes, eles lutam para conseguir um espacinho para serem notados. E existia uma expectativa muito grande que o Switch 2 fosse criar aquele efeito halo, sabe? Tipo, o sucesso do console puxar as vendas dos jogos dos parceiros junto. Exatamente. Só que para muitos desses estúdios externos, essa maré positiva, ela ainda não chegou como eles sonhavam. E tudo indica, assim, que as escolhas da Nintendo sobre como distribuir os jogos físicos é aí que está o nó da questão. Entendi. E aí a gente entra na parte mais técnica, talvez, mas que é crucial para entender a briga. A mídia física. No Switch original, as coisas eram mais flexíveis, né? Os desenvolvedores tinham lá um cardápio de tamanhos de cartucho, acho que ia de 1 GB até 32 gigas. E isso tinha uma variedade boa. Dava para escolher um tamanho que fizesse sentido para o jogo e para o bolso, imagino. Pois é. Só que agora, com o Switch 2, a Nintendo mudou tudo. Basicamente, se um estúdio quer lançar o jogo em caixinha, tem só 2 saídas. A primeira, um cartucho padrão de 64 gigabytes. É a única forma de ter o jogo completo ali, sem precisar de download gigante. Mas Sempre tem um mas. é o formato maior e, o ponto-chave, o mais caro para produzir. Bem mais caro. Uhum. E a segunda opção é um negócio chamado Game Key Card, um cartão-chave, sei lá. Esse é mais barato para a fábrica fazer, o que parece bom, né? Só que na prática, ele é quase só um comprovante de que você comprou o jogo. É tipo uma chave física para um download digital. Isso. Você compra a caixinha, mas tem que baixar quase o jogo inteiro e ainda tem que deixar o cartão dentro do console para poder jogar. É, o que para muita gente tira um pouco o sentido do físico, né? Exatamente. E é aqui que a coisa, parece que pega fogo mesmo. Essa limitação drástica de opções, sabe? Ou paga uma fortuna no cartucho de 64 gigas, ou usa esse cartão que obriga a baixar tudo. Parece que é daí que vem a maior parte da frustração dos parceiros. Com certeza. E os motivos para essa infelicidade são bem concretos. Vamos começar pelo custo, que é gritante. Tem estimativas rolando que dizem que fazer um único cartucho de 64 gigas custa para o desenvolvedor uns $16. $16 por unidade, nossa! Pois é. E para ter uma ideia, compara isso com um disco Blu-ray de 100 gigas daqueles do PS5, do Xbox Series X, esse disco custa, sei lá, $1 ou $2 para a fábrica. Meu Deus, a diferença é absurda, tipo 8 vezes mais caro quase. Por aí. É um custo muito, muito maior para a mídia física no Switch 2. Caramba!
US$ 16 por unidade. Isso antes de colocar o custo do desenvolvimento em si, marketing, distribuição. Nossa, isso deve esmagar a margem de lucro, né? Totalmente. Imagina o impacto. E pensa na ineficiência disso para jogos menores. Pega um estúdio indie com um jogo super legal, mas que ocupa, sei lá, 10 ou 15 gigas. Se eles quiserem lançar físico, com o jogo completo no cartão... São obrigados a usar o de 64 GB. Exato. Pagando por um espaço enorme que eles não usam. Esse custo extra pode simplesmente inviabilizar o lançamento físico para eles. Aí o jogo vai só para o digital ou então para outra opção. Que também não está agradando muito. O tal do Game Key Card. Esse mesmo. Ele está enfrentando uma resistência bem forte. A percepção geral é nada boa. Teve um analista, Kazunori Ito, da Morningstar, ele usou uma descrição que eu achei ótima. Disse que o formato parece meio inacabado. Meio inacabado. Faz sentido. Porque ele pega o lado ruim do físico, que é precisar ter o cartão ali inserir, e junta com o lado ruim do digital, que é ter que baixar gigas e gigas de dados. É o pior dos dois mundos, como dizem. Exatamente. E a gente tem até um exemplo bem claro disso com um jogo, o Daemon X Machina, Titanic Asylum. Os números de venda física dele mostram um contraste bem interessante. Lá no Reino Unido ele saiu em cartucho normal no Switch 2. Resultado, 72% das cópias físicas vendidas foram para o Switch 2. Ok, um número bom. Agora, olha o Japão. Lá, a versão do Switch 2 veio como Game Key Card. E o número? Caiu para só 40% das vendas físicas totais na plataforma. Que? De 72% para 40%? Nossa, uma queda gigantesca. Muito grande. Isso sugere bem forte que o pessoal no Japão, pelo menos nesse caso específico, simplesmente não curtiu esse formato de cartão-chave. Rejeitou mesmo. É um dado muito forte. Caiu quase pela metade a preferência pelo console só por causa do formato do jogo físico. Uau! E fica até um alerta para quem está pensando em comprar jogo físico para o Switch 2, né? Olhar bem a caixinha antes. Com certeza. Geralmente tem uma letrinha pequena ali perto da classificação de idade ou um ícone de chave, sei lá, avisando que é Game Key Card e vai precisar de download, para não ter surpresa depois. É um bom ponto, é bom ficar atento mesmo. Mas voltando aos problemas para os desenvolvedores, a coisa não para só no custo e na rejeição do público. Tem também relatos sobre desempenho, performance mesmo. Ah, é? Como assim? Parece que fontes ligadas a alguns estúdios grandes, tipo Ubisoft, andaram falando que esses Game Key Cards funcionam como um gargalo de velocidade. Eles seriam mais lentos para transferir dados do que o armazenamento interno do próprio Switch 2, o SSD dele, e até mais lentos que cartões microSD Express, aqueles mais rápidos. Peraí. Então, além de ter que baixar o jogo, o cartão em si pode deixar o jogo mais lento? Ou atrapalhar o desempenho? Potencialmente. Ou, no mínimo, essa limitação na velocidade de leitura afeta as decisões de quem está fazendo o jogo. Eles podem ter que otimizar diferente, talvez diminuir qualidade de textura, alguma coisa que precise ser lida rapidamente do cartão, ou, em casos mais extremos, podem até concluir que fazer o porte de um jogo muito pesado, um AA que depende de carregar dados muito rápido, simplesmente não vale a pena ou ficaria ruim demais nesse formato. Entendi. Complexo. O que é fascinante nisso tudo é ver como uma decisão que parece só técnica, de logística, que tipo de cartão usar, acaba tendo um efeito cascata tão grande, afeta o bolso dos parceiros, afeta como o consumidor vê o produto e pode afetar até como o jogo roda. É muita coisa interligada. Certo. A gente entendeu bem as dores dos desenvolvedores. Mas e a Nintendo? Qual seria a lógica dela por trás disso tudo? Por que tomar decisões que parecem, assim, irritar parceiros tão importantes? Claro que eles não falam abertamente sobre essas estratégias, né? Não, geralmente são bem fechados quanto a isso. Mas a gente pode tentar imaginar algumas razões baseado no que se ouve por aí. Uma delas, talvez a mais óbvia, seria tentar controlar o preço final para o consumidor. Faz sentido. A Nintendo sempre bateu nessa tecla que memória flash, a dos cartuchos, é cara. Bem mais cara que disco. E com os jogos ficando gigantes, né? Muitos passando fácil de 100 gigas.
Um cartucho que coubesse tudo isso ia deixar o jogo mais caro na loja. Talvez uns 10, 20 dólares a mais ou até mais que isso. Então, talvez a Nintendo veja esse sistema atual, cartucho de 64 GB caro, ou o Game Key Card como um jeito de segurar as pontas. Tentar manter o preço do jogo na prateleira num nível mais aceitável, mesmo que isso signifique download obrigatório ou custo alto para o dev. Pode ser uma leitura. É um equilíbrio difícil para eles também, imagino. Outra possibilidade é a padronização. Padronização, como assim? Simplificar a vida deles na produção. Fabricar em massa só um tipo de cartucho físico, de verdade, o de 64 GB. Isso deve facilitar muito a logística, gerenciar estoque, talvez até negociar melhor com quem fornece a memória flash. Ah, entendi. Evitar ter um monte de tamanho diferente. Exato. Pode ser que, com o Switch original, eles tiveram um problema com o estoque encalhado de cartucho pequeno, sabe? Que não vendia tanto. Padronizar no de 64 GB resolveria isso. É uma explicação bem pragmática de operação mesmo. Sim, e tem ainda uma terceira ideia. Essa um pouco mais especulativa, mas que ganhou força com os vazamentos recentes. Um deles parece ligado à Arc System Works. Será que esse custo altíssimo do cartucho de 64 GB não é, na verdade, uma espécie de empurrãozinho estratégico da Nintendo? Empurrãozinho pra quê? Para desencorajar, de leve, o formato físico tradicional e incentivar os desenvolvedores, principalmente os third parties, a irem para o digital total ou então usar os Game Key Cards, que são mais baratos para eles produzirem. Seria uma forma de alinhar o Switch 2 com a tendência geral da indústria que está indo forte para o digital, meio que na marra. Talvez. É um contraste interessante com o Switch 1, né? Lá eles usavam mais a cenoura, os vouchers da eShop e as moedas de ouro para incentivar o digital. Agora parece mais um desincentivo financeiro para o físico completo. Quase um se vira aí com custo alto ou vai para o digital keycard. Entendi. Exatamente. E falando naquele vazamento da Arc System Works, ele também ajudou a derrubar um mito que estava rolando. Aquela ideia de que o preço do jogo no Switch 2 seria definido só pelo tamanho do arquivo e por tabela pelo custo do cartucho de 64 GB. Ah, sim, ouvi falar disso. Tipo, jogo grande igual a mais caro, jogo pequeno igual a mais barato. Isso. Mas os dados vazados, se estiverem certos, mostraram o contrário. Tinham lá um suposto Mario Kart World com uns 24 GB custando 80 dólares. E um Donkey Kong Bonanza, bem menor, uns 10 GB, custando 70 dólares. E os dois usariam o mesmo cartucho? Esse segundo vazamento, sim. Ambos no cartucho de 64 GB. Isso mostra que a Nintendo não está só repassando o custo do plástico. O preço final parece vir de outras coisas. Custo total para fazer o jogo, o tamanho da produção, o peso da franquia, marketing, essas coisas. Então, não é porque um jogo ocupa pouco espaço que ele vai ser mais barato só por usar o mesmo cartucho caro que um jogo enorme. Pelo jeito, não. O cartucho de 64 GB parece ser a base física padrão e o preço varia a partir daí por outros motivos. E isso levanta uma questão importante, né? Como essa flexibilidade de preço vai ser usada pela Nintendo e como isso afeta quem compra. Tem o lado bom e o lado ruim, imagina. Exato. O lado bom. Se a Nintendo quiser lançar jogos dela mesma, mais menores, um Kirby novo, um Yoshi, um WarioWare, por um preço mais baixo, tipo 50, 60 dólares, mesmo usando o cartucho de 64 GB, seria ótimo para o nosso bolso. Com certeza. Mas e o lado ruim? O lado ruim é que essa falta de ligação direta entre tamanho e preço pode ser usada para justificar preços mais altos para tudo, né? Se até um jogo de 10 GB, como esse suposto Donkey Kong, custa 70 dólares, fica fácil dizer que os jogos grandes merecem custar 80 ou mais, não importa quantos gigas eles realmente ocupam. O risco é puxar a referência de preço toda para cima. Usar o custo do cartucho como desculpa inicial, mas não dar o desconto quando o jogo é pequeno. Exatamente. Vamos ter que esperar para ver como a Nintendo vai jogar com isso nos próximos lançamentos. O que nos leva de volta para o centro da questão, esse impasse. De um lado, um console que é um fenômeno de vendas, todo mundo querendo. Do outro, os desenvolvedores parceiros que são essenciais para ter variedade de jogo em qualquer console
enfrentando esses obstáculos bem práticos e financeiros por causa da mídia física. Uhum. Aquele analista, o caso Norihito, foi bem direto sobre isso. Ele disse que para o sucesso do Switch 2 durar mesmo a longo prazo, a Nintendo vai ter que dar um jeito de tornar a plataforma mais amigável, menos cara para esses estúdios trabalharem, principalmente com o jogo físico. Senão o risco é o console ficar dependendo cada vez mais só dos próprios jogos da Nintendo, né? Menos variedade. Exato. Então, no fim das contas, o que a gente tem é isso, esse paradoxo. Um console super popular com o público, mas que está criando uma tensão forte nos bastidores com quem faz os jogos. E o pivô de tudo parece ser esse pequeno cartucho de plástico, as opções limitadas e a alternativa meio inacabada dele. Incrível. É bem isso. E acho que a gente fica com uma pergunta para pensar enquanto acompanha os próximos passos dessa história toda. Será que essa aposta da Nintendo padronizar no 64 GB, talvez forçar um pouco a barra para o digital, mesmo que isso irrite os parceiros agora, vai dar certo no longo prazo? Vai se sustentar? Ou será que a gente vai ver um Switch 2 com cada vez menos jogo físico de third party na prateleira? Com menos opção para quem ainda gosta da caixinha, do jogo completo no cartão? É uma corda bamba mesmo. Com certeza. É um equilíbrio delicado que a Nintendo está tentando achar e como eles vão lidar com isso vai dizer muito sobre o futuro da plataforma. Vamos ter que ficar de olho.